eu queria hoje convidá-lo a abrir nesse texto da Palavra de Deus em Hebreus 5:11 até o 6, versículo 3. Vamos abrir a Bíblia? Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 3. Não sei quantos de vocês têm a experiência de lerem ou de estudarem o livro de Hebreus. Esse talvez é um dos textos mais difíceis da gente entender, mas ao mesmo tempo mais esclarecedores também. A gente precisa gastar um tempo suficientemente bom, de qualidade, para entender o que ele está dizendo. Mas quando a gente entende o que ele está dizendo, abre para nós uma porta, uma janela de entendimento bastante grande sobre o Antigo Testamento, sobre como no Novo Testamento agora a gente vive diante de Deus. É um texto bastante importante. Eu queria convidar vocês para ficarem em pé. Nós vamos abrir então em Hebreus 5, do 11 até o 6, 3. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 5, do 11 até o capítulo 6, versículo 3. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam de alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Vamos orar? Santo Deus, nós lemos a Tua palavra, nós carecemos sempre da ação do Teu Espírito Santo, para iluminar a nossa mente, para esclarecer, ó Deus, a Tua palavra, os detalhes, como aplicá-la às nossas vidas, ó Deus, como em cada um de nós, de uma forma bastante específica e pessoal, o Senhor quer hoje trabalhar. Nós clamamos, ó Pai, venha nos guiar, coloque os Teus anjos aqui a nos proteger, e não permita que nada distraia, tire a nossa atenção da Tua palavra, do Teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. A preguiça impede a maturidade. É sobre isso que eu vou falar hoje de manhã nesse texto. Preguiça impede a maturidade. Tem muita gente que diz, ou a gente ouve sempre frases assim, que brasileiros são preguiçosos. Talvez por isso mesmo a gente não alcance, ou a gente não vê o desenvolvimento aqui, do mesmo jeito que a gente vê em países da Europa ou da América do Norte, ou mesmo da Ásia. A gente não vê porque nós somos preguiçosos. Bom, não é bem verdade isso. É só a gente olhar os fatos, né? A maior parte dos brasileiros acordam muito cedo, trabalham o dia inteiro com bastante esforço, para ganhar muitas vezes só o suficiente para viver. Quer dizer, não tem nada além da sobrevivência muitas vezes. Então, brasileiros não são preguiçosos, não. Os fatos não apontam nessa direção. Só que, embora a gente não seja preguiçoso nessa área, nós somos preguiçosos em outras áreas. Nós não somos conhecidos como um povo que gosta de ler. Nós não somos conhecidos como um povo que gosta de estudar. Nós não somos conhecidos por um povo que refina os seus gostos, gostando mais de uma arte mais bonita, mais bem feita, mais aprimorada. Ao contrário, nós somos conhecidos como um povo preguiçoso, sim, nessa área. Isso também é fato.
É só a gente olhar a nossa cultura popular. Só a gente vê a quantidade de livrarias a menos que nós temos na comparação com o nosso vizinho, a Argentina. Tem pelo menos 10 vezes mais, eu não lembro os números exatos, mas pelo menos 10 vezes mais de livrarias do que no Brasil, sendo que eles têm uma população bem menor que a população brasileira. Então nós não somos conhecidos por estudar. Isso, essa preguiça que nós temos intelectual, causa em nós muitos males, causa em nós muitos constrangimentos. Mas veja, quando a gente olha para essa realidade, a gente acaba vendo que porque a gente estuda pouco, a gente também aprende pouco, a gente também reflete pouco e a gente também cresce pouco. Quem tem preguiça não cresce como deveria. Preguiça intelectual pode causar um constrangimento bastante grande em nós, mas a preguiça espiritual junta com a intelectual causa danos mais desastrosos em nossa vida. Veja, quando a gente olha para esse texto, ele está dizendo para nós que quando a gente aprende e pratica a palavra de Deus, a gente cresce não só intelectualmente, mas a gente cresce espiritualmente. Mas se a gente não estuda e fica preso nessa rotina da preguiça, a gente vai sempre enclausurando a nossa vida, se tornando escravo do beabá, do básico, do feijão com arroz. Nós uma vez mais e sempre nós voltamos à necessidade de alguém vir até nós e explicar de novo e mais uma vez os princípios elementares da palavra de Deus, ou de como ser pai e mãe, ou de como ser um bom profissional, ou de como ser uma pessoa digna, honesta. Nós sempre voltamos de novo e de novo a uma vida infantil, uma vida imatura, quando a gente tem preguiça de estudar, pensar, refletir, caminhar para um crescimento que deveria ser natural. Veja, todo mundo sabe que uma criança, quando nasce, espera que ela cresça. Isso não é algo que causa nenhuma estranheza em mim. Todos nós, quando nascemos em Cristo Jesus, se é que você também conhece a Cristo Jesus, é esperado de nós que dia após dia, semana após semana, mês após mês, a gente cresça como um processo natural de aprender, de viver aos pés do Mestre. Mas parece que esse texto está dizendo para nós, um dos textos que diz para nós, que nem sempre isso que deveria ser natural é natural na vida dos cristãos, na nossa vida. E a gente precisa ver, e a gente vai entrar um pouquinho mais no texto, que uma falha em perseguir um crescimento intelectual e espiritual não é simplesmente uma falha em entender doutrina, teoria. É uma falha em entender como viver, em entender a prática. Aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente vive. E se o que a gente pensa destoa da palavra de Deus, então aquilo que a gente vive destoa da palavra de Deus. Se aquilo que a gente vive é raso e simplista, em outras palavras, é consequência daquilo que a gente pensa. Se nós não conseguimos sair da escravidão de vícios e pecados, de relações desastrosas, não é simplesmente porque nós somos vítimas, é porque nós nos colocamos nessa situação. Tem muitos textos da palavra de Deus que a gente poderia estudar para falar sobre isso, mas eu queria hoje a gente gastar esse tempo nesse texto. Quando a gente pensa, ou o que a gente pensa enraizado na palavra de Deus, sendo alimentado e aprofundado constantemente por uma mentalidade cristã, por uma cosmovisão cristã, então naturalmente a gente vai crescer, a gente vai ser mais bíblico, a gente vai ser pessoas que se parecem mais com Cristo Jesus. Então, como eu queria resumir o que nós vamos falar hoje? Eu queria resumir da seguinte forma: a preguiça intelectual e espiritual impede a mentalidade e a prática cristã de se desenvolver na vida do cristão, sendo imprescindível sempre novamente priorizarmos o alvo da maturidade em Cristo Jesus. A preguiça intelectual
e espiritual que abrange a nossa vida com Deus, a nossa dependência do Espírito, ela impede que uma mentalidade e um jeito de ser cristão verdadeiro se instale em nossas vidas. Então, por isso a gente tem que toda vez voltar de novo a priorizar a maturidade em Cristo Jesus, se parecer com Cristo Jesus. Não tem uma batalha ganha, não terminou a guerra até que a gente chegue no novo céu e na nova terra. Cristo já venceu na cruz, mas nós ainda estamos no meio do campo de batalha, lutando para servir, lutando para santificar as nossas vidas, lutando para nos tornarmos mais parecidos com o propósito de Deus. Eu queria dividir em 3 princípios que a gente pode tirar dessa verdade. Primeiro princípio, que a preguiça intelectual e espiritual nos impede de desenvolvermos uma mentalidade cristã madura. Esse livro, o livro de Hebreus, ele foi escrito antes da década de 70 do primeiro século. A gente sabe disso porque ele cita o Templo de Jerusalém, que foi destruído na década de 70. Então ele foi escrito antes. A gente não sabe quem escreveu ele. Muitos, inclusive alguns excelentes teólogos do passado, do começo da igreja, achavam que o livro tinha sido escrito por Paulo, por causa da temática, do jeito de trabalhar o Antigo Testamento, mas o jeito de escrever, o foco dele não é o mesmo das outras cartas de Paulo. Então hoje quase todo mundo discorda que é Paulo. Lutero achava que era Apolo, e talvez isso seja verdadeiro. Apolo caminhou com Paulo e com a turma que estava em volta de Paulo, provavelmente falavam coisas parecidas com Paulo. Outros achavam que era Barnabé, o companheiro, o discipulador de Paulo. O fato é que a gente não sabe. Há até alguns que acham que foi uma mulher, porque no final do livro, capítulo 13, há um versículo que diz: depois de escrever para vocês em poucas palavras, quer dizer, só mulheres deviam, 13 capítulos, né? E falei, só em poucas palavras. Não sei se foi, não sei quem foi que escreveu. Mas a grande questão desse texto de Hebreus é que ele é o texto que mais esclarece para nós sobre o Antigo Testamento. Veja, há uma dificuldade grande que a gente vê hoje, na maior parte da igreja, na grandíssima parte da igreja, de entender o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento foi escrito há milhares de anos atrás. O Novo Testamento há cerca de 2000 anos. Mas tem textos do Antigo há cerca de 4000 anos atrás. O Novo Testamento foi escrito ainda numa língua mais próxima da nossa. O português veio também do grego. Mas o Antigo foi escrito no hebraico antigo. É uma língua, são várias culturas, vários escritores no Antigo Testamento. Então, muitas vezes é difícil realmente a gente entender. Mas o livro de Hebreus lança uma luz grande para nós sobre como entender o Antigo Testamento. Há um escritor, um teólogo no passado chamado Agostinho, que ele dizia que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. A gente normalmente entende latente como se estivesse pulsando. Não é essa a ideia do uso da palavra. O uso da palavra é que ele está escondido ali, mas ele é evidente quando a gente vai estudá-lo. Então, o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, esse sim, está claro e evidente no Novo Testamento. Bom, você tem um livro que mostra isso para nós, é o livro de Hebreus, que ajuda a gente a caminhar. Jesus, o texto anterior, fala que Jesus fazer parte da ordem de Melquisedeque é o tema que ele estava agora freando um pouco de conversar. No versículo 10 fala assim: e Deus o designou, a Jesus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele continua: muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. A respeito de quem? A respeito do fato que Jesus era da ordem de Melquisedeque. Quer dizer, ele para aí e fala: esse assunto é difícil e vocês são preguiçosos. A minha tradução está a palavra displicente. Outras traduções têm outras palavras, mas o cerne, ou o jeito mais popular de traduzir essa palavra displicente, é que nós somos preguiçosos, tardios, ouvimos e não levamos a sério, ouvimos e não prestamos atenção, ouvimos e não queremos assimilar e entender de fato o que nós ouvimos. Somos preguiçosos.
Veja, ele está escrevendo, o autor, embora a gente não saiba, fica claro na carta que ele conhece as pessoas daquele local. Eles são judeus, eles não são gentios como a gente. E a gente sabe disso porque a carta é escrita de tal forma que leva em consideração a cultura judaica deles. E ele conhece eles, sabe quem eles são, sabe que eles têm um certo conhecimento do Antigo Testamento, e mesmo assim, e tem carinho por eles. E mesmo assim fala, no entanto, vocês são preguiçosos. Então não é um olhar como se eu estivesse criticando alguém que ele não conhece ou não gosta. Ele está falando para encorajá-los. Eu sei quem vocês são. Eu sei que vocês estão longe de entender a palavra de Deus como deveriam. E boa parte disso por causa da preguiça de vocês em realmente ter que entender. Jesus, melhor dizendo, o autor fala de Jesus, e provavelmente esse é o tema que ele para e pensa que eles não vão ter facilidade então para pensar ou entender, mas ele volta depois. No final do capítulo 6 e no começo do capítulo 7, ele volta a explicar que Jesus veio de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Em Gênesis 14 a gente vê a história de um sacerdote do Deus Altíssimo que não era descendente, ou não fazia parte do povo de Israel. Nem tinha povo de Israel do jeito que foi ter depois, mas tinha Abraão. E Abraão vai até lá e oferece o dízimo. Ele oferece um sacrifício diante desse sacerdote. Nós não sabemos quem é esse sacerdote. Aliás, o texto bíblico usa esse argumento no capítulo 7, dizendo que o fato da gente não saber quem é o pai, quem é o avô, quem que ele é, de onde ele veio, e nem a morte dele, para onde ele vai depois, é um sinal, um tipo, é um personagem do Antigo Testamento que aponta para Jesus lá na frente. Se fala assim, por exemplo, ele cita lá um pouquinho mais para frente, no capítulo 7, que ele, o Melquisedeque, se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, usando o Melquisedeque para falar de Jesus. E depois no versículo 25, mais à frente do capítulo 7, ele fala: portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Então, ele, o autor, vai depois se aprofundar nesse tema do sacerdócio de Jesus. Mas primeiro ele para e entra em outros temas. Veja, só isso já é um pouco difícil para a mente daqueles judeus, porque na lei do Antigo Testamento, um sacerdote não poderia ser rei. Ele não podia ter as duas funções. Aliás, vários povos antigos tinham essa lei, porque se alguém assumisse ao mesmo tempo o poder do sacerdote e do rei, ele poderia talvez fazer um estrago, ele poderia fazer escravidão, poderia trazer coisas que não seriam produtivas ou boas para aquele povo. E o Antigo Testamento deixa bem claro: o sacerdote tem que se separar para o serviço no templo, ele não vai fazer outras coisas, só aquilo. Mas Jesus é chamado de rei e sacerdote no Salmo 110, salmo que é citado também pelo Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus não é da ordem levítica, uma das tribos de Israel que de lá saíram os sacerdotes. Ele é de uma ordem diferente. Ele está citando um texto para nós para mostrar que há um mistério, há algo grande. Jesus é dono, ele pertence a ele um sacerdócio que é eterno. Ele não vai acabar. Ele vai explicar mais sobre isso no texto, mas isso é só para a gente entender um pouco qual que é o tema que ele está falando, que eles têm dificuldade de entender. E ele usa isso para falar: vocês precisam parar e prestar atenção. Veja, o tempo por si só, é basicamente o que ele está dizendo, não vai gerar pessoas sábias. O passar do tempo não vai gerar em nós nos tornarmos pessoas mais maduras, mais preparadas. Não vai acontecer isso. Ele escreve para um grupo de pessoas que já conhecem o Antigo, que já são crentes há um bom tempo, e mesmo assim isso não produz neles necessariamente mais conhecimento e mais entendimento do que a palavra de Deus está dizendo. No versículo 11, no começo que nós começamos a ler, ele fala, por exemplo, que há sim coisas difíceis. Quer dizer, ele não está dizendo que
que a dificuldade nossa de entender é simplesmente porque nós somos preguiçosos. Não, ele está dizendo que há coisas sim que são difíceis. Nós já estudamos 1 Coríntios 2, por exemplo, que Paulo fala o quanto que é difícil, não só isso. Ele diz que é impossível para aquelas pessoas que não têm o Espírito entender as coisas de Deus, porque elas só são entendidas quando o Espírito ilumina e habilita nós para entendermos. Depois o próprio Pedro, em outro momento, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, fala que tem textos difíceis na palavra de Deus. Inclusive o irmão Paulo aí cita os textos de Paulo, colocando então que para eles, a igreja do primeiro século, todos os textos de Paulo já eram entendidos como palavra de Deus. E ele está falando, tem gente que pega esses textos difíceis, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, lê Paulo e fala, é difícil de entender. Ele fala, mas pega textos difíceis e distorcem esses textos. Então veja, nem Hebreus, nem Paulo, nem Pedro está simplificando a fé. Eles não estão dizendo, é fácil de entender, por que vocês não entenderam ainda? Há sim coisas fáceis de serem entendidas, mas ele está dizendo, há coisas que são realmente difíceis. Mas o problema é que por causa da preguiça, ao invés deles darem um passo à frente, estudarem mais, entenderem mais, aplicarem mais o Evangelho, eles querem voltar sempre para o ABC, eles querem voltar sempre para o início, eles querem voltar sempre para o fundamento, como se nunca tivessem ouvidos, como se nunca tivessem estudado ou lido sobre aqueles temas. O nosso problema, eu acho que é ainda pior do que o deles. Porque quais são os temas que ele cita como o ABC da fé? Não sei se você percebeu os temas aqui. Os temas que ele cita como ABC da fé são arrependimento e fé, batismo e imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. Não são os temas que a gente mais ouve, nem nos sermões e nem no que as pessoas perguntam para nós. Mas que são os temas que nós, hoje, igreja moderna, tem perguntado para os pastores, ou tem nos preocupado em comprar livros, ou estudar, ou pelo menos prestar atenção. Prosperidade, bênçãos, muitas vezes que tem a ver com meus planos pessoais e egoístas, e a gente chama isso de Evangelho. Pelo menos eles estavam indo atrás, uma vez depois da outra, para os temas básicos da fé, e isso é preguiça. Eles deviam continuar crescendo, se tornar maduros. Mas hoje a igreja parece que está num caminho pior ainda do que eles naquele momento. Nós estamos perguntando sempre mais de uma vez sobre temas que nem são básicos da fé. São temas que nem deveriam estar ali. Nós não deveríamos conversar sobre esses temas, porque eles não fazem parte da proposta do Evangelho para as nossas vidas. Não é simplesmente que ele está focando na doutrina também. Às vezes a gente pode pensar assim, mas está falando assim porque é uma igreja batista, reformada, tradicional, o nome que você quiser dar. Às vezes usa inclusive algumas dessas palavras como se querendo xingar a gente ou qualquer outra igreja. Bom, todas essas palavras têm realmente usos pejorativos, e tem bons também, mas a questão aqui do texto não está falando para a gente se tornar super conhecedores de teologia e doutrina, não é isso que o texto está falando. E o que ele está falando é que nós precisamos sim usar o nosso cérebro, a memória, a capacidade lógica, para a gente entender a palavra de Deus e aí colocá-la em prática. E ele sugere no versículo 13 e no versículo 14 que a criança alimenta do leite porque não tem muito esforço para ela fazer. E não é para ter mesmo, não é uma criança, é um bebê. Mas à medida que a gente cresce, tem alimento sólido. É mais difícil de digerir. A gente tem que pensar melhor na nossa dieta. A gente tem que lidar melhor com o jeito de se alimentar. E ele está usando essa ilustração para falar. Pela prática constante, eles vão se tornando capazes de distinguir o que é bom e o que é ruim. Não é só teoria. Uma boa teoria produz uma boa prática. Uma doutrina bíblica verdadeiramente usada pelo Espírito em nossos corações e nossas vidas vai produzir em nós um jeito bíblico de se comportar. A gente poderia falar muito sobre isso, mas veja, quando a gente olha
para o que ele está sugerindo aqui, não é que a gente vai se tornar cada vez pessoas mais boazinhas, sabe? Pessoas mais legais, bons cidadãos. Tudo isso está no pacote, mas não é isso que é o ponto. O ponto é que ele quer criar em nós pessoas que têm uma cosmovisão cristã, uma mentalidade cristã. Todos nós olhamos a realidade com óculos, todos nós. Nós colocamos o óculos que foi nos ensinado. Na ciência nós aprendemos que é o evolucionismo que nos trouxe até aqui. Nas finanças nós acreditamos que são os mais fortes quem sobrevive. No físico, na aparência, nós acreditamos que os mais bonitos é o que são mais benquistos. E por aí vai. Nós todos adotamos certas maneiras de olhar a realidade, e boa parte dessas maneiras de olhar a realidade, elas entram em nossa vida de forma inconsciente. Nós vamos sendo moldados pela nossa família, pela cultura em volta de nós, pelas crenças que nós abraçamos, a olhar a realidade de uma certa forma. O que ele está falando para nós é que existe um outro jeito de olhar, um outro jeito de ver a vida. Mas isso não vai se criar naturalmente em nós. É necessário esforço. Uma das coisas que eu vou comentar um pouco mais na frente, mas eu queria só falar isso como já trazendo um alerta. Não adianta nós vivermos numa bolha, afastarmos da sociedade, vivermos todos isolados, achando que isso irá nos proteger. Nunca protegeu nenhum grupo na história humana. Se tornar pessoas ascéticas, isoladas, separadas dos outros no sentido mais extremo, não produz o que a palavra de Deus quer produzir. O que a palavra de Deus quer produzir em nós é que nós sejamos sal aonde não tem sal, que a gente seja luz aonde tem trevas. Então nós primeiro nos tornamos o sal e a luz, e aí nós vamos para o meio das pessoas lá fora, e não nos afastamos delas, como se queremos dizer para elas que nós temos uma vida melhor do que a delas. Nós não temos uma vida melhor do que ninguém lá fora. Nós temos um Senhor que produz em nós uma experiência melhor, aqui e agora, e no futuro lá distante, muito melhor. Segundo princípio que a gente tem então nesse texto aqui, o alvo da maturidade intelectual e espiritual é tanto um mandamento quanto é uma proteção para as nossas vidas. Nós somos ao mesmo tempo comandados a amadurecer, a buscar a perfeição, como é a tradução de algumas das Bíblias, como esse processo de amadurecer protege a gente. Ele está dizendo para nós, olha, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, da palavra de Cristo, e sigamos em frente, alcançando a maturidade. O seguir em frente não é uma sugestão, o seguir em frente é um mandamento, mas que traz proteção. No Antigo Testamento, Isaías escreveu no capítulo 51 que ai daqueles que chamam mal de bem e bem de mal. Depois, em Mateus capítulo 25, a gente vê Jesus, séculos depois, dizendo que no futuro, provavelmente agora, no nosso presente, o mal vai crescer tanto que as pessoas vão perder a coragem, vão perder o amor, vai ser difícil encontrar bondade. Então, o que nós vimos no Antigo Testamento sendo falado por Isaías como uma admoestação, cuidado. Não transformem o mal em bem, não chamem o bom de mal, não façam isso. Agora se tornou uma coisa endêmica, uma coisa que nós vemos acontecendo o tempo todo nas nossas relações. E é isso acrescentado aquela lógica de que nós não podemos julgar. Usa Mateus capítulo 7, versículo 1, aliás, usam, você nem sabe o que estão citando. Não julgareis. Mesmo os não crentes falam isso quando os crentes falam alguma coisa sobre alguém, na mídia ou na rua, em qualquer relação. Não julgueis. Jesus falou, é verdade. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados, dentro de um contexto. E realmente, dentro desse contexto, significa que nós não podemos estabelecer uma penalidade para aquela pessoa, não cabe a nós. Mas no mesmo capítulo, no
versículo 15 em diante, ele fala para a gente avaliar as pessoas pelos seus frutos. E assim um tipo de julgamento, mas não no sentido de dar pena, mas no sentido de eu avaliar quem é essa pessoa, que é esse ensinamento. Ele quer empurrar a gente o tempo todo a pensar, a raciocinar, a interpretar, a entender se aquilo ali é bom ou não é bom. Eu já comentei da bolha, e hoje parece que é o que nós queremos fazer, tem muitos falando sobre isso, que a gente deve fazer com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Eu tenho um querido amigo meu que mora em Orlando hoje. Passamos na casa dele há uns meses atrás. E eles moram do lado, literalmente, da Disney. E eles nunca foram na Disney e nem vão, porque a Disney é do capeta. Assim ele falou para mim. É interessante essa lógica, porque tem muitos irmãos nossos que trabalham lá dentro. Porque tem muitos profissionais que também trabalharam na produção dos filmes e desenhos da Disney. Então como é que eles fazem essa diferença? Por causa do ensinamento que tem lá. Então, se é por causa do ensinamento, então quantas igrejas nos Estados Unidos, e mesmo aqui no Brasil, são do capeta pela mesma lógica, porque estão ensinando coisas que não pertencem a Deus. Então, vai ajudar eu não deixar o meu filho ver Disney? Vai ajudar eu não deixar o meu filho ir para uma escola que não seja cristã, presbiteriana, batista, evangélica, Assembleia de Deus? Vai ajudar eu deixar meu filho numa bolha? Woody Balcom, um escritor, pregador, talvez um dos melhores que eu conheço hoje na atualidade, americano, foi jogador de futebol americano, um negão, quase 2 metros de altura, tem uma voz de trovão, mas acima de tudo, tem uma reflexão bíblica, e ele escreve no livro dele sobre a família. 70% dos nossos jovenzinhos, quando chegam nas universidades, se afastam da fé. Isso ele fala dos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que nós estamos numa situação pior do que a deles. Aqui nós não temos pesquisa para isso, mas nós vimos isso acontecendo o tempo todo. As igrejas perdendo seus jovens porque criaram eles dentro de bolha, mas não ensinaram eles a refletir e pensar biblicamente. Eles não sabem avaliar os filmes que veem, as músicas que ouvem, as opções de trabalho que chegam para eles. Eles não sabem avaliar os candidatos que tem, uma menina com um rapaz que vai casar, o rapaz com a moça que vai casar, e isso vai criando neles uma sensação de que eles acreditaram até aquele momento em coisas que não foram suficientes, e chegam na faculdade, outras coisas são apresentadas a eles, outras propostas, outras maneiras de enxergar a realidade. Conversando essa semana com a minha esposa, é difícil hoje nós vermos jovenzinhos, 12, 13, 14, 15 anos, dentro das suas escolas, defendendo a sua fé. Um conhecido nosso, que agora está com 18, mas ele disse isso para nós com 15 anos, 16, inteligentíssimo, lia mais livros de teologia do que a maioria dos pastores que eu conheço, sabia escrever poesia, sabia apresentar o Evangelho de uma forma bastante clara, mas contou para nós em um determinado momento que na sala de aula dele, aliás, na escola que ele estava, 90%, 80% dos alunos se consideravam bissexuais. A gente está falando de adolescentes abaixo de 16 anos, não já jovenzinhos. 10% desses se consideravam homossexuais. Os outros 10%, todo mundo considerava eles héteros, mas eles não falavam. Inclusive esse meu amigo. Por quê? Aí ele disse: se eu falar que eu sou hétero, eles vão brincar comigo, vão tirar sarro da minha cara, vão me isolar, vão me criar problemas. Bom, na minha época, a gente levava pancada o tempo todo. Ir com a Bíblia, né? Não tinha Bíblia pequena, aliás, tinha, mas no geral meu pai, pelo menos, comprava aquelas Bíblias imensas, que eram maior do que às vezes eu conseguia carregar. Ir com a Bíblia para a igreja significava que os meus amigos de escola, vizinhos, iam tirar sarro de mim. E a gente aprendia na igreja a defender a nossa fé. A gente aprendia o que responder para todos que estavam diante de nós, por que a gente fazia isso. Mas agora, a gente está ensinando os nossos filhos a virem para a bolha. Não fala lá fora quem você é. Não entra em discussões sobre ciência.
não entra em discussões sobre política, não entra em discussões sobre questões de gênero, não. Volta para o seu mundinho, volta para o seu quadrado, deixa eles lá. Não é essa a proposta do Evangelho. O Evangelho te ensina a gente a pensar com os parâmetros bíblicos, para que a gente possa avaliar tudo que vem diante de nós. E assim nós temos que ensinar para os nossos filhos. Quanto mais eles conhecem a palavra, quanto mais eles veem como aplicá-la na prática, o conhecimento teórico se junta com o prático e proporciona crescimento maduro na vida deles. É isso que o autor está dizendo para nós. Veja, é interessante que lá atrás, quando Satanás foi tentar Eva, e portanto Adão também foi tentar o primeiro casal, ofereceu para eles a capacidade de discernir o bem e o mal, como Deus fazia. Lá atrás o foco era a obediência. Ele estava falando: deixa de obedecer a Deus, deixa de depender de Deus. Aqui ele está dizendo para nós, semelhante, mas diferente na sua base. Ele está dizendo: quando vocês entendem a palavra no poder do Espírito, do jeito que Deus quer, vocês vão ser hábeis para discernir o que é certo e o que é errado, o bom do mal. Ninguém vai ter que dizer para vocês: não veja isso ou não faça aquilo. Vocês vão ser maduros para olhar e falar: isso aqui é bom ou isso aqui não é bom. É a nossa capacidade que vai ser desenvolvida, e não simplesmente uma subserviência, ficar submisso a outros que veem a realidade e falam para mim o que eu tenho que fazer. Ele está dizendo: você desenvolva isso na sua vida. Aqui parece que a maior parte dos evangélicos pecam de grave, porque a gente tem ouvido isso, e alguns acham que é novo, né? Foi os últimos anos, não é. Eu fui para o seminário em 93, portanto 31 anos atrás. E quando eu fui, já era velha a afirmação de que nós não precisamos de doutrinas, que nós não precisamos de doutrina, que nós precisamos só do Espírito. Isso já era velho. Essa caminhada de 30 e poucos anos para cá, minha, que eu fui vendo que não só nós estávamos absolutamente errados, mas nós estávamos desastrosamente errados, porque dessa forma a gente foi como igreja um caminho que não é bíblico, mas por um caminho também que se semelha demais com a proposta de Satanás. A palavra de Deus nos apresenta a verdade. A verdade. Que tem que ser entendida pela lógica, tem que ser guardada pela memória, tem que ser entesourada pelas nossas decisões. A palavra de Deus é para nós afirmarmos com a boca o tempo todo. No Antigo Testamento falava para a gente colocar na frente da porta, em cima da mesa, pregada na roupa. Era para a gente repetir de manhã, tarde, à noite para os nossos filhos, para eles crescerem com esse barulho na mente deles. Há escritos do passado, não de muito tempo, mas de alguns séculos atrás, que diz que todo pastor, para ser pastor, ele tinha que saber os salmos decorados, porque ele tinha que entender do coração do homem e da ação do Espírito de Deus no coração do homem. Só por essa medida, a maioria dos pastores, eu incluso, não poderia ser pastor hoje. Eu não sei os salmos decorados. A maioria dos membros, em boa parte da história, para ser batizado, eu tinha que saber os 10 mandamentos de cor. Não vou perguntar para você, porque eu acho que você não vai lembrar. Tinha que saber o Pai Nosso de cor. Esse alguns de nós talvez poderíamos. Tinha que saber o credo apostólico. Alguns de nós talvez não sabem nem o que é isso. O credo apostólico. Porque a igreja, desde o seu princípio, acreditou como mensagem central do Evangelho, que Cristo veio e se tornou carne e morreu na cruz por nós para nos salvar. Mensagem simples e direta do Evangelho, que é uma verdade, que é uma doutrina. Aliás, um conjunto de doutrinas que na palavra de Deus é chamada de sã doutrina. O livro de Judas fala: não jogue fora, não, a sã doutrina. Há sim uma importância tremenda na palavra de Deus, que é dada acerca de entendermos as doutrinas bíblicas. Não interessa o que as teologias diferentes vão dizer, não interessa o que filósofos vão dizer. Bom, talvez eu possa até lê-los,
Mas eu posso até pensar um pouquinho, mas o que me interessa, que deve me interessar, é entender o que a palavra de Deus, cada livro, cada parágrafo, cada autor, o que ele está dizendo, e que me traz uma verdade, um conjunto de verdades, me traz que isso, se é verdade, aquilo não pode ser verdade. Me ajuda a diferenciar o certo do errado na minha vida, na vida do meu filho, na vida da igreja que eu faço parte. Doutrina não só é importante, como um mandamento que a gente entesoure ela nos nossos corações, que a gente guarde, que a gente fale com a nossa boca. Há pessoas que falam sobre o poder das palavras. Há poder em suas palavras. No nosso pequeno grupo essa semana a gente começou a falar sobre isso. Há poder sim naquilo que nós falamos. Há poder. Mas a gente tem que entender o seguinte: o poder está em repetir a palavra de Deus. O poder está em repetir a palavra de Deus do jeito que ela foi intentada, do jeito que ela foi planejada. Eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender o texto, a aplicação, eu tenho que me submeter à obra do Espírito, para que o que eu falo seja a palavra de Deus. E há poder também quando eu resolvo, ao invés de falar a palavra de Deus, falar outras coisas. E eu vou muitas vezes destruindo relações, porque o jeito que eu falo, que muitas vezes pode até ser educado nas suas palavras, mas pode ser sarcástico, destrutivo nas suas intenções. Então, o que eu falo pode destruir, o outro pode me destruir. O que eu falo pode produzir lógicas e maneiras de me comportar negativas em relação ao outro, em relação a mim, e destrói a minha esperança no futuro. Mas a palavra de Deus produz exatamente o contrário quando ela vem para as nossas bocas. Ela produz cada vez mais esperança. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Não porque eu sou bom, não porque Deus vai me dar tudo que eu quero, mas porque há a promessa dele para as nossas vidas, e que se nós nos debruçarmos diante da palavra e do Espírito, ele vai nos fazer mais do que vencedores. Ele vai trazer para nós vitória, não sobre todas as coisas egoístas que eu quero ter vitória, mas a vitória de Cristo Jesus reinando através do meu corpo, e agora quem vive em mim é Cristo e não eu mais. Há promessas na palavra de Deus, que a hora que eu estou passando por dificuldade, se eu conheço a palavra de Deus, eu repito essas promessas. Porque Deus é o meu refúgio, a minha torre forte, é o meu ajudador, é o meu guia, Deus é o meu protetor, Deus é o meu consolador, Ele é o meu advogado, Ele é o meu vingador, Ele é o meu juiz, Ele é meu doce presente, que quando eu falo, meu coração se enche de alegria, Ele é a minha força, e mesmo quando eu estou triste de alguma forma, a alegria do Senhor pode me fortalecer, entrar na minha vida, mesmo quando eu vou experimentar as piores situações. Eu sei que o meu Redentor vive, e que a força que o levantou lá da morte pode agora agir mais uma vez na minha vida e me levantar, me ressuscitar. E eu sei, acima de tudo, que o meu Senhor prometeu e vai cumprir, que no último dia nós que seguimos a Ele vamos estar com Ele. Veja, a palavra de Deus é para produzir em nós vida, mas muitas vezes a gente opta por não estudar a palavra, e nós repetimos coisas que podem parecer a palavra, e muitas vezes coisas que são absolutamente diferentes da palavra. E o autor está dizendo para nós: não faça isso. Repita a palavra, estude a palavra, reflita na palavra, cresça na palavra, que ela invada a sua vida, gerando um novo jeito de enxergar a realidade. Veja, alguns que desvinculam a teoria da prática, a doutrina da vida piedosa, acaba causando muito mal na igreja durante a história. E acaba causando dois grupos diferentes aqui dentro. Um grupo que acaba abordando a vida de uma forma mais legalista. E muitas vezes esse legalismo não são das leis e regras ou condutas que a palavra de Deus sugere, não. São as regras que nós colocamos. Vocês têm que vir em todos os cultos durante a semana. A igreja coloca 10 cultos.
vocês têm que vir só de saia, as mulheres, só de terno os homens, ou vocês têm que fazer só de um jeito, ou só de outro, só nesse dia, ou só naquele, e começam a criar regras e regras. Um grupo da igreja vai se distanciando da palavra, vai se tornando legalista, e as pessoas olham para eles e acham que eles são cristãos, mas eles são legalistas, longe da palavra de Deus. Mas há um outro grupo que vai para o outro lado, e eles abraçam espécies ou maneiras de liberalismo. Eles não acreditam mais que a palavra é do jeito que ela está. Ela não tem que ser lida mais dessa forma. A gente pode atualizar, a gente pode progredir. Nós podemos mostrar uma nova maneira de ser cristãos, um novo evangelho, uma nova missão. E eles começam a usar mecanismos simbólicos para dizer que ama, quando o amor que eles estão se referindo não está na palavra de Deus. Eles querem dizer que eles são cristãos, quando a definição de cristianismo deles não está na palavra de Deus. Eles querem dizer muitas vezes que sim, até pode existir alguma coisa conhecida como inferno, mas nunca ninguém vai ser enviado para lá, porque a palavra de Deus nunca quis dizer isso. É o que eles falam. Essas duas experiências têm enchido a igreja de problemas cada vez mais sérios, ou legalismo ou liberalismo. Nós precisamos voltar a nossa mente para que a palavra fale e deixá-la formar em nós um novo jeito de enxergar a realidade. Terceiro princípio: o crescimento intelectual e espiritual precisa ser construído na dependência de Deus e de sua palavra. O autor Hernandes Dias Lopes, ele que cita essa verdade que eu falei antes, de que os três conjuntos, ou as verdades básicas da fé, são divididas em três conjuntos aqui: arrependimento e fé. Parece estar falando do começo da caminhada cristã. O segundo conjunto tem a ver com um batismo e imposição de mãos. Batismo, quando você entrega a sua vida, testemunha que você conhece a Cristo Jesus, então a igreja reconhece diante do mundo, batizando você, que agora você pertence a Deus. E a imposição de mãos, que na palavra tem a ver ou com curas, libertação, mas também tem a ver com ministérios, com dons. Então parece que o segundo conjunto está se referindo ao dia a dia da igreja. E há um terceiro conjunto de verdades que tem a ver com a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, e o julgamento eterno. Três conjuntos de verdades que ele considera básicas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essas verdades básicas não são mais básicas. Quer dizer, elas são nível avançado. A maior parte da igreja hoje. A maior parte dos pastores que eu tenho conversado não sabe quais dons espirituais eles têm. Os membros da igreja não têm nem mais esperança. Eu não me lembro a última vez que eu perguntei para um membro da igreja, ou da nossa, ou de outra, qual o seu dom espiritual, e ele me respondeu na lata: o meu dom é esse. Não me lembro. Não me lembro a última vez que eu conversei com alguém dentro da igreja e ela soubesse a vocação que Deus deu para ela com clareza. Talvez alguns pastores, alguns seminaristas, alguns profissionais, mas o grosso da igreja não consegue lidar nem hoje, nem com os assuntos básicos da fé. Mas veja, como é que a gente faz isso então? Como é que a gente caminha do básico para ir para um nível cada vez mais profundo? A gente tem que vencer a preguiça, sem dúvida, mas eu queria que a gente prestasse atenção também nisso, no versículo 3. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Crescermos no conhecimento da palavra é da vontade de Deus. Crescermos em santidade é da vontade de Deus. Crescermos na aplicação do Evangelho nas nossas vidas é da vontade de Deus, mas mesmo aquilo que é da vontade de Deus, nós não podemos fazer sem a presença dEle, sem a dependência dEle. Nós precisamos dEle, precisamos do Espírito para agir em nossas vidas, precisamos olhar para Cristo para copiar o exemplo dEle, precisamos ter a certeza de que o nosso Deus se chama Jeová e Ele é por todos os séculos, Rei de todos os bilhões e bilhões de galáxias. Nós precisamos voltar sempre o nosso olhar, que mesmo para fazer o que Ele nos manda, a gente precisa
precisa dele. Não é só a direção que ele nos aponta, é a caminhada que ele quer ir com a gente. Não é só fazer o que ele quer fazer junto com a gente, em nós, em nossas vidas. Veja, o que ele está dizendo para nós é que existe muito mais oferecido na palavra do que nos tornarmos bons estudantes. É muito além disso. É ótimo a gente ter muito conhecimento, mas isso não vai levar ninguém para o céu. O que leva a gente à presença de Deus é a aplicação do Espírito Santo, do conhecimento bíblico nos nossos corações. É Ele transformando a gente, é a gente caminhando com Ele. Eu lembro a oração, a primeira vez que eu tive ministério, agora como pastor, eu estava sentado, ajoelhado na verdade, do lado do pastor que me chamou para pastorear com ele, mais velho do que eu, mais maduro, e a gente orando ali mais de horas juntos, e de repente no meio da oração, a impressão que eu tinha é que ele estava conversando com uma outra pessoa. No meio da oração ele falava assim: Senhor, eu vou fazer, eu vou. Sim, Senhor, entendi. Eu abri o olho, olhava para o lado, e ele continuava com o olho fechado, de joelho, meu joelho já doendo. Eu estava já mais de hora, mas com mais de 2 horas ajoelhado, e o joelho e a perna esticavam um pouquinho de vez em quando para ver se aguentava mais. E eu lá atrás, Deus me deu a honra de aprender com um servo dele que a gente não caminha com Deus sem a presença de Deus. A gente não aprende a palavra de Deus sem Deus a ensiná-la para nós. Nós não caminhamos o caminho de Deus sem a companhia dele com a gente. Nós precisamos dele vindo com a gente. No próximo parágrafo, que nós não vamos tratar em detalhes hoje, mas eu quero só citar, porque a partir do versículo 4 do capítulo 6, fala ou dá a sugestão, e muitos usam nesse sentido, que é possível perdermos a salvação. É sugerido por muitos que quando ele fala, pois é impossível trazer de volta arrependimento àqueles que foram iluminados e já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus, os poderes do mundo que há de vir e depois se desviaram, é impossível trazer de novo salvação para eles. Alguns falam, isso está falando da perda da salvação. Mas veja, os próximos versículos abaixo não sugerem isso. Ele está dizendo para nós, por exemplo, o exemplo que ele usa na sequência é bem similar a outros exemplos. 1 João 2,19 fala: aqueles que não estão mais no nosso meio é porque nunca fizeram parte da igreja, do povo de Deus. É o mesmo tipo de argumento, porque na sequência ele cita no versículo 7, quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e erva daninha, para nada serve, sendo logo amaldiçoadas. O exemplo que ele dá na sequência é quando nós tentamos fazer algo, mesmo sendo expostos à palavra, a milagres, a coisas sobrenaturais, mas mesmo assim o nosso coração produz ou não produz a vontade de Deus ali, então nós estamos longe da relação com Deus. E ele fala, quando ela produz boa colheita, então é a ação de Deus agindo em nossos corações, nós somos abençoados por Ele. Olha na sequência, no versículo 10 ele fala ainda mais: Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalhar arduamente para Ele e lhes demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo. João 13,35: o mundo vai saber que vocês são verdadeiramente meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Não é quando forem bonzinhos, melhores numa vida ética, mais bem-sucedidos religiosamente, não é quando vocês conhecerem mais teologia, não, é quando vocês amarem uns aos outros. Aqueles que saíram e não amam mais aqueles que estão, ele está deixando bem claro, esses não fazem parte. Mas o que perpassa esses versículos, e eu não vou gastar mais tempo com eles hoje, é esta afirmação, que nós não caminhamos com Deus sem a presença dele em nossas vidas. Ele não mostra só a direção, ele vem junto com a gente na caminhada, ele caminha com a gente o caminho que a gente tem que trilhar. Há um tempo propício para a gente voltar para Deus.
Veja, há um tempo que a gente precisa prestar atenção na oportunidade que Deus nos dá. A misericórdia de Deus é sem limites. Ele perdoa qualquer pecado, qualquer vacilo, qualquer tempo que nós passamos longe dele. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas há um tempo para nós voltarmos para ele, porque a paciência dele tem limites. Há um momento que nós ultrapassamos. Todos nós, certamente, depois que morremos. Mas eu não sei explicar isso, mas o fato é que a palavra de Deus mostra que em alguns casos, mesmo antes de morrermos, nós passamos o limite da paciência. E Deus endurece o coração daqueles que já estavam duros, para que a salvação não entre mais na casa e na vida deles. Meus irmãos, meus amigos, esse é o tempo da gente falar: Senhor Deus, me perdoa por não ter prestado atenção nas verdades básicas do Evangelho, por não ter desejado me aprofundar mais no conhecimento eterno, na salvação eterna que está em Cristo Jesus. Esse é o momento da gente clamar a Deus por misericórdia. Senhor, a Tua palavra que abre o meu coração, a Tua palavra que me converte, é o Teu Espírito que me muda. É hora da gente falar: Senhor, me muda, não me deixe ficar em princípios elementares, não me deixe ficar aquém ainda disso, longe até mesmo de entender os princípios elementares da Tua palavra. No final do livro de Hebreus, no capítulo 13, ele fala, bem no finalzinho, se não me engano, no versículo 13 também: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Essa é uma das promessas. Eu vi essa semana alguém falar, acho que foi o Júnior, tem 416, não, foi a Laís, que um teólogo falou que tem 416 promessas na palavra de Deus, que se a gente decorar e repetir elas constantemente, vai mexer na nossa mente. Essa é uma delas: não o deixarei, jamais o abandonarei. Só que todas as promessas, menos uma até agora, essa foi o Júnior que lembrou, todas as promessas têm um se bem grandão: se andares nos meus caminhos, se me servirem de todo o coração, se entregarem a mim a sua vida. Ele fala assim: não abandonarei. E aí ele continua: por isso podemos dizer com toda a confiança. Hebreus está dizendo, o autor está dizendo, temos que dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? E no versículo 13, depois, sim, na sequência, isso é um pouco antes, ele fala: portanto vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Deus deseja que nos acheguemos a ele, como fala em Tiago 4, versículo 8, quem se achega a Deus, Deus se achega a ele. E em Hebreus 11, 6, ele repete o mesmo tipo de mensagem: ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então veja, a palavra de Deus nos fala vez após vez que Deus quer ir com a gente pelo caminho. Existe uma promessa que não tem o sim. Qual que era, Júnior? Sim. No mundo tereis aflições. Não tem sim. Não tem sim. Se vocês forem ruins, tereis aflições. Não tem. Se vocês forem muito bonzinhos, não tereis aflições. Não tem também. Então é a única promessa que a gente conseguiu lembrar até agora que não tem sido: nós vamos ter aflições. É o contexto desse pessoal. Jerusalém ia ser destruída daqui a pouco, talvez daqui a alguns anos. Eles tinham ainda uma antipatia do Império Romano, mas eles tinham à disposição deles o sacerdote eterno, Jesus Cristo, a verdade eterna, a salvação eterna. E eles podiam dizer: o Senhor é o meu ajudador. Como eu queria concluir esse texto, ou esse sermão? Queria concluir de duas formas. Primeira, faça um plano para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Faça um plano para ler a palavra de Deus.
estudar a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus. Sabe, quando pessoas vêm, especialmente de fora da nossa casa, às vezes até de fora do Brasil, fala que nós não somos muito de refletir, nós não somos muito de produzir reflexão, nós não somos muito de produzir pensamentos mais sofisticados. Esquece, isso é tudo balela. Isso está colocando para nós algo como comparação. Você não consegue como ele, você não consegue como aquele grupo, você não consegue ser inteligente como aquela outra igreja. Nada disso é importante na sua relação com Deus. Nenhuma comparação com o outro, com outra igreja, com outra escola vale para nós. O que vale para nós é a gente colocar a palavra diante de nós e clamar: Senhor, até hoje eu não entendi esse texto, me ajuda a entendê-lo agora. Senhor, até hoje eu não entendi como aplicar esse texto, me ajuda a entender agora. Estude, preste atenção. A palavra de Deus, como texto, tem gramática, tem história, tem cultura. Ela foi escrita por mais de 1000 anos, por 40 escritores diferentes, vivendo em culturas e momentos históricos diferentes. Só isso já é um desafio tremendo, que mesmo estudiosos profundos, com pós-doutorado, tem muitas vezes de entender nuances do texto bíblico. Mas nós temos o professor dos professores para ensinar para nós. Jesus quer ser o seu professor. Faça um plano para conhecer e viver a palavra de Deus. Viva isso. 1 Tessalonicenses 5:21 diz para nós que nós temos que observar tudo, prestar atenção em tudo e reter o que é bom. Não fala ali para a gente isolar da academia, que não acredita no que a palavra fala. Não fala para a gente isolar do mundo, não ter amizades lá fora. Não fala isso. Ela fala para a gente encher a nossa mente com a palavra de Deus, para quando a gente for lá fora, a gente ter maneiras de discernir o que pertence e o que não pertence a Deus. Segunda forma de concluir: se você é novo na fé, ou mesmo ainda não se considera um cristão, se você ainda não entendeu que você entregou a sua vida a Cristo Jesus, mas você quer crescer, você quer conhecer mais dele, além de fazer um plano para conhecer a palavra de Deus, eu queria acrescentar uma coisa no seu plano. Encontre com alguém que você conhece, e se você não conhece ninguém, procure a gente, que a gente pode te apresentar, a mim, o Mateus, o Antônio, o Zé. Procure alguém que conhece a palavra de Deus e a viva. Sente com essa pessoa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ligue para ela, pergunte pelo WhatsApp como que entende esse texto, como que aplica esse texto, como que vive esse texto. Chegue perto de quem anda com Deus, para aprender a andar com Deus. Existe um povo lindo, transformado pelo Espírito, que está ao redor dessa cidade, desse país, do mundo todo praticamente hoje. E dentre eles tem pessoas que sabem ensinar. Dentre eles tem pessoas que demonstram pelas suas vidas como andar com Cristo Jesus. Procure essas pessoas. Procure estar firme numa igreja. Procure sentar com gente que entende a palavra, para quem sabe você comece também a entender e viver a palavra de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu oro pela minha vida e pela sua vida, para que a gente tenha uma vitória sobre a preguiça, sobre a procrastinação, sobre a tendência de deixar para depois algo que é vital para nós, que é conhecer a Deus e a sua palavra. Então, coloque isso diante de Deus agora. Fala: Senhor, eu preciso disso, eu preciso dessa transformação em relação a pensar biblicamente, até a mentalidade cristã, a viver o Evangelho. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Deus, e nós acreditamos na Tua palavra e nós clamamos que todas as promessas da Tua palavra venham, Deus, ao com o tempo serem memorizadas por nós, serem assimiladas por nós, que a gente venha acreditar em cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor venha tirar aos poucos o pessimismo, que o Senhor venha tirar ao pouco, ó Deus, valores e princípios que não pertencem a Ti dos nossos corações, que
Que o Senhor venha instalar em nossas vidas um novo jeito de ver a realidade, uma nova maneira de enxergar, ó Deus, a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, da relação com a igreja. Senhor, que o Senhor produza em nós realmente, ó Deus, a transformação que a Tua palavra diz que nós temos e vamos ter, a perfeição na palavra de Cristo Jesus, a maturidade em andarmos como Cristo Jesus. Venha agir em nossas vidas, em cada um de nós. O Senhor conhece pessoalmente cada uma das nossas dificuldades. O Senhor conhece, ó Deus, cada um dos nossos momentos, ou de que nós estamos passando agora. E por isso eu lhe peço de forma, Deus, personalizada, venha agir no coração de cada uma das pessoas que ouvem essa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Por esse tempo, meus irmãos.